Aleluia. Obrigado aos meninos do louvor. Bênção pura, sem mistura. Deus abençoe as crianças que estão se deslocando aí para o MPD. Deus abençoe as nossas queridas irmãs que tomam conta desse ministério. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Liga aí. A gente está numa sequência. Alguém não recebeu o boletim? A palavra impressa? Tem alguém que não recebeu? Faz um sinalzinho aí para que o pessoal da recepção possa te atender. Amém? Nós temos nos visitando pela primeira vez a nossa... Você que nos visita pela primeira vez, como te chamas? Desculpe. Elizabeth. Bem-vinda. Que Deus te bendiga muito, ok? Tu tens uma excelente tradutora. Habla muito bem português e muito bem espanhol. Habla melhor português do que espanhol, pero sí habla. Ok? Que Deus te bendiga muito. Nós estamos falando sobre fé. Essa é a terceira mensagem que a gente vai estar trazendo sobre esse assunto tão importante. Que sem ela... Quantos já escutaram que sem fé é impossível agradar a Deus? Isso a gente escuta, mas nós precisamos entender qual é o motivo pelo qual nós estamos tratando desse assunto. Porque a fé faz parte da doutrina da igreja. Jesus, quando ele chegou pregando sobre crer e arrepender. Porque isso são chaves do reino de Deus. Isso traz para nós a salvação, que é o próprio reino de Deus. E sem a fé, sem eu crer num Deus que cumpre suas promessas, eu posso até entender que existem promessas a meu respeito. Mas sem a fé, eu não consigo ativar aquilo que Deus tem para mim. Então eu tenho o conhecimento que Deus tem algo para a minha vida, mas eu não consigo ativar, eu não consigo trazer isso para a minha realidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus ele é o mesmo para todos. Um centurião que não conhecia muito bem quem era Jesus, ele chegou diante de Jesus com uma fé ativa. E Jesus falou assim, você está recebendo aquilo que você está pedindo. Então fé não tem a ver com conhecimento, tem a ver com uma atitude. A fé, ela chama a existência. As coisas que no natural ainda não estão visíveis. Por isso é uma convicção. Eu tenho convicção que Deus vai realizar algo na minha vida. E por isso é um fato que isso vai acontecer. A fé vê antes, a fé tem uma visão própria. O natural é uma visão, quando você anda no natural, você tem uma visão. Mas para você receber o sobrenatural, é sobrenatural. Por isso que eu preciso de fé, porque não é no natural que eu recebo essas coisas, é no sobrenatural. E a fé aciona o sobrenatural na minha vida. E Jesus está pronto para te abençoar. Quando a gente fala que sem fé não tem como agradar a Deus, o problema não é eu receber, o problema é que Deus quer te dar. E sem a fé você não consegue receber. E é isso que eu quero tratar nessa manhã. Só que a fé, ela é tratada em vários campos da vida. Você vai precisar ter fé no vale e você vai precisar ter fé no monte. Você vai precisar ter fé no dia bom e você vai precisar ter fé no dia não tão bom. Porque o justo, ele vive pela... Fala isso. O justo vive pela fé. E não por circunstâncias. E não por notícias. Em certa situação, relataram para Jesus que o amigo dele estava numa circunstância muito complicada. E parece que Jesus demorou para chegar. E quando chegou, Lázaro já estava morto. A situação já tinha sido, aparentemente já tinha sido
definida e determinada. Você passa por um momento assim, onde você olha para a circunstância e você fala, cara, eu acho que isso já está dando eu. Mas quando Jesus chega no processo, as irmãs tentaram relatar o que estava acontecendo, e Jesus só falou assim, se creres, se você crê nas circunstâncias, você só vai receber isso daqui. Mas se você crê além das circunstâncias, se você tem fé para crer além daquilo que o teu olho consegue ver, tudo é possível ao que crê. E a fé é tão interessante que você não consegue viver por atacado. Cada um precisa ter a sua própria fé. Cada um precisa desenvolver a sua própria fé. E cada um precisa experimentar que a fé funciona. A fé é algo muito particular. Muito particular. E eu quero falar nessa manhã sobre mantendo a fé diante do caos. Ezequiel 37, capítulo 1, fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Como é difícil manter uma fé ativa no dia mau, diante da adversidade. Você entende o que eu estou falando, não? É difícil, não é? Muito difícil, é um desafio. Porque diante do dia mau, você tem um cenário que ele se apresenta, e o teu olho reconhece que algo difícil está acontecendo. A dificuldade limita a minha visão e me leva a crer somente no natural. Se eu passo a andar somente no natural, é isso que eu vou receber. Somente as coisas naturais. O natural é uma visão humana e realista, que precisa ver primeiro para crer. Você lembra de Tomé? Eu creio, mas primeiro eu preciso ver. A fé não. A fé tem uma visão própria. Fala, a fé, ela tem uma visão, ela vê primeiro. Ela se apossa primeiro. Ela toma posse daquilo. E no tempo determinado por Deus, ela recebe. Isso é sobrenatural. A pessoa que precisa ver para crer, isso não é fé, é constatação. Quando eu vejo algo acontecendo, eu não preciso de fé. Eu estou constatando que algo se realizou. Uma pessoa de fé não está fundamentada no que vê, mas sim no que crê. Parece que isso se tornou meio que um jargão, né? Você precisa crer, ao invés de somente ver, tal. Mas como que eu posso crer? Como que eu posso desenvolver isso no meu coração? Hebreus 10, 37 fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. Aquele que vem, virá, e não irá demorar. Mas o meu justo, ele viverá como? Pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Somos da fé para a perseverança, a preservação da alma. Obrigado. Existe um contexto que o profeta Ezequiel estava vivendo. E esse contexto era o povo judeu tinha sido levado cativo para a Babilônia, inclusive o profeta Ezequiel. Por que Deus levou o profeta Ezequiel cativo para a Babilônia? Porque ele precisava de uma voz, ele precisava de alguém que mesmo diante da adversidade, mesmo diante do momento difícil, pudesse manter uma fé ativa. No tempo do profeta Ezequiel, no ano 586 a.C., essa foi a terceira deportação sob o reinado de Zedequias, ocasião que ocorreu a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, quando
Ezequias foi levado cativo para a Babilônia, basicamente Jerusalém tinha sido destruída. Um cenário muito complicado, muito caótico. O profeta viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados como prisioneiros. Ezequiel pregou mensagens de Deus dirigidas ao povo que ali estava na Babilônia e também aos moradores de Jerusalém. Então Ezequiel tanto pregava para o judeu como para aqueles que não conheciam o Senhor. Deus falou a Ezequiel por várias visões. Se você quiser entender o livro de Ezequiel, você vai ter que fazer um paralelo com o livro de Daniel. Tem muito, porque eles foram contemporâneos, e eles viveram aquele momento juntos. E o livro de Ezequiel é um livro onde tem muitas visões, tem muitos símbolos, e você precisa conectar esses dois livros para poder entender o que Deus queria falar através desse homem. O profeta falou ao povo a respeito dessas visões e também anunciou as mensagens de Deus por meio de ações simbólicas. Ele ensinou que cada um é responsável pelos seus próprios pecados e que todos devem renovar no seu íntimo, no seu coração. Ele também esperava que a própria nação de Israel começasse a viver uma vida nova na presença de Deus, sendo ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Ezequiel também recebeu a terrível mensagem de que a sua amada, a sua esposa, iria morrer e que isso serviria como sinal para os judeus. O deleite dos olhos do profeta lhe seria tirado, assim como o templo, o deleite dos olhos dos judeus. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. Enquanto Ezequiel estava no campo, no meio dos cativos, Daniel estava na corte com os governantes gentios. Basicamente, esse é um contexto histórico do que estava acontecendo com essa situação, que vai nos introduzir agora para o capítulo 37. É um capítulo que todos nós conhecemos, quando o profeta é levado diante de um vale de ossos secos. Né? Então eu quero fazer a leitura, a partir do verso 1, me acompanhe aí, por favor, e vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem viver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses são os ossos. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Verso 14, porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Glória a Deus. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e falei e o cumprirei, diz o Senhor.
Pai querido, Pai amado, nós queremos agora, no nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, através da Tua palavra, fale conosco, fortaleça o nosso espírito, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. E é no Teu santo nome que nós oramos e agradecemos. O povo de Deus diz: Ezequiel ensinou que quando a presença de Deus se afasta do seu povo por falta de arrependimento, o cativeiro inimigo é inevitável. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos tornamos prisioneiros de alguma coisa. Porque se o Senhor não guardar a cidade, é em vão fazer o que você quiser fazer. Porque é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te livra, é o Senhor que te protege. Então, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós passamos a viver dias terríveis. E o problema é que nós não temos força para sair daí. Nós precisamos de um resgate. Nós precisamos de um resgatador. Porque nós estamos presos em algum lugar. Nesse mesmo contexto, Deus levanta uma voz que anuncia esperança através do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Porque Deus sabe onde você está. Deus conhece o teu choro, Deus conhece a tua dificuldade, Deus conhece a tua luta. E Ele vai lá e Ele levanta uma voz de esperança dizendo: há esperança para você. O nome Ezequiel significa Deus é forte. O teu Deus é forte, nada é mais forte que o teu Deus. Ou forte, ou Deus te fortalece. Mas essa esperança vinha através de um concerto com Deus. O teu Deus é forte, mas para você se fortalecer, você precisa ter um concerto, você precisa ter um pacto com Deus. E através desse concerto de vida, que cada um deveria fazer com Deus, o povo precisava se arrepender e voltar a crer. O profeta é levado para um vale de morte, para ouvir a Deus e profetizar vida. E eu quero trazer alguns ensinamentos que eu entendo que esse texto pode acrescentar nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a fé não ignora a realidade. Ezequiel 37:1 fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que está cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eu falei, lendo esse texto, falei: Espírito Santo de Deus, por que às vezes o Senhor nos leva a andar? O Senhor nos leva e nos deixa. O texto está falando que o Espírito levou o profeta e deixou ele no meio de um vale de ossos secos. E talvez você fale assim: Deus, por que eu estou no meio dessa situação? Porque o Espírito te levou para aquela situação, ou para essa situação, para que naquele lugar você desenvolva a tua fé. E a fé é tão interessante que ela não ignora a realidade. Quem tem um problema de saúde, não adianta repreender em nome de Jesus. É necessário realize que você precisa tratar aquela situação. E não espiritualizar aquilo que é real. Aquilo que é real nós espiritualizamos. Aquilo que é espiritual nós deixamos no natural. Uma pessoa que tem um problema de saúde precisa tratar aquilo ali. E não adianta falar: em nome de Jesus eu te repreendo. Então a fé não ignora a realidade. O profeta está no meio de um vale de ossos secos e ele sabe que estava no meio de um caos. E ele sabe que estava diante de uma situação difícil. O profeta foi levado e deixado no meio de um cenário caótico. Ele não ignorou o que estava vendo. Ele simplesmente não sabia o que fazer diante do cenário. Você já se pegou numa situação igual a essa? Que quando a notícia chega, que quando a situação chega, que quando a adversidade bate na porta, você não sabe nem para onde correr. Você não lembra mais nem qual é o teu nome. A tua fé está sendo provada. A tua fé está sendo trabalhada porque Deus quer purificar a tua fé. Então há momentos na vida que eu não vou saber o que fazer diante do cenário que está na minha frente.
Assim acontece quando somos surpreendidos pelas circunstâncias da vida. Ao receber o impacto das notícias, ficamos atordoados, sem saber direito o que fazer. Ignorar essa realidade não vai ajudar. Porém, a fé que não ignora a realidade, também sabe que ela pode ser mudada. Romanos 4,19. A gente está falando de Abraão aqui. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão não negou a sua idade. Abraão não negou o seu limite. Abraão não negou a esterilidade de Sara. Nós precisamos entender isso, igreja. Quando nós estamos diante de um cenário real, ele é real, não adianta negar. Nós precisamos de fé para transpor isso, para vencer esse momento. Abraão não falou assim, eu estou velhinho, mas eu estou dando conta ainda. Ele falou, eu estou velhinho e não estou dando. E não estou dando. Você já falou isso? Eu não estou dando conta dessa situação, Senhor. Eu não sei como agir diante desse cenário, Senhor. Eu não sei se eu choro, se eu oro, se eu peço intercessão. Eu não sei se eu quero sumir do mapa. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. É uma voz que entende que precisa da intervenção de Deus. A fé não nega a realidade, mas ela crê que ela pode ser transformada. A realidade não deve ser uma desculpa para enfraquecer a sua fé. Por que você está assim, meu irmão? Passando por lutas. Você precisa entender que a luta é a matéria-prima que vai purificar a tua fé. Se você fugir das lutas, a tua fé jamais vai ser purificada. Então, as lutas não é uma desculpa para você enfraquecer. As lutas é o material que Deus usa para te fortalecer. É diferente. À medida que o tempo passava e esperava, e Abraão esperava para que a promessa se cumprisse, ele recebeu essa promessa com 75 anos, quando ele saiu da casa dos pais e foi em direção a Canaã. Porém, Deus dá a promessa, mas não dá o tempo dela. Por quê? Porque o justo precisa aprender a esperar. Depois de 10 anos, com 85 anos, nada de Isaac. Nada do herdeiro. Aí Sara tem uma ideia. Ele tinha uma escrava. Esse é o homem que quer dar jeito quando parece que Deus está atrasando no processo. Então Sara agora falou assim, você tem 85 anos. Se com 75 não estava dando mais, imagina com 85. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma menina aqui, Abraão, de 24 anos. Uma menininha novinha, Abraão. Você topa? O velhinho com 85 anos falou assim, você está sendo generosa, não está sendo não, Sara? E Abraão tem um filho com a escrava, com 85 anos. Abraão conseguiu esperar 10 anos. Depois de 10 anos, ele se rendeu à pressão. E ele faz algo que Deus não tinha como propósito na vida dele. Até depois, com 99 anos, Deus volta a falar com Abraão e fala assim, agora chegou o tempo, Abraão. E Abraão dá risada e fala assim, agora chegou o tempo? Agora não dá mais tempo. Agora não dá mais tempo, Deus. Eu com 99. A minha companheira já é estéril e ainda velhinha. Como é que isso vai acontecer? Deus não dá explicação para Abraão e Deus fala assim, daqui a 1 ano, a promessa vai se cumprir. Deus ele não fica conversando muito com você com relação às tuas incredulidades. Ele promete e ele cumpre. E você precisa se agarrar nisso daí.
Segundo lugar, a fé cresce quando ouvimos a Deus. Ezequiel 37:5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A palavra fala que a fé vem pelo, e a incredulidade também. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Você precisa decidir o que é que você vai ouvir. Se você vai ouvir o teu coração, se você vai ouvir as circunstâncias, se você vai ouvir as notícias ruins, se você vai olhar para as adversidades, ou se você vai ouvir a palavra do Senhor. Porque quando vem a palavra de Deus sobre as nossas vidas, tudo muda. Eu estava agora no Brasil, no meio de todo esse cenário caótico que vocês sabem. E para gravar ainda mais, a minha mãe teve um AVC isquêmico. E ela paralisou do lado direito e perdeu a fala. E eu fui para o Brasil para poder estar com a minha família e estar com ela. E uma semana antes disso acontecer, eu estava dirigindo. E eu escutei uma mensagem, o título da mensagem bem atrativo: prepara-te para o dia mau. Eu entendi que essa mensagem era para a Nilka e mandei para ela. E a gente estava introduzindo a mensagem de fé, essa sequência de palavras. 2 dias depois eu recebo a notícia que a minha mãe teve um AVC e aconteceu essa situação. Eu, sinceramente falando, eu não sabia o que fazer. Mas o que eu entendo é que Deus estava trabalhando na minha fé. Eu fui ao Brasil. 2 dias antes de acontecer toda aquela catástrofe que está lá hoje. E foi um cenário bem difícil, muito difícil. E eu passei basicamente 2 semanas morando dentro de um hospital e sentado em uma cadeira. E quando eu cheguei lá, a boca grande das minhas irmãs, cada pessoa que entrava no quarto sabia quem eu era. Resumindo a história, 4 pessoas aceitaram o Senhor. Mas era um cenário difícil. Era um cenário que eu não queria orar por ninguém. E eu agradeço a oração de todos vocês. Porque eu sei que a igreja me suportou em oração. E tem me suportado em oração. Mas eu não queria orar por ninguém. Eu queria receber oração. E Deus falava assim: abençoa o povo. Ministra cura sobre a vida do povo. Eu falava: Deus, está de brincadeira comigo. Eu estou aqui com a minha mãe todos os dias impondo as mãos sobre a vida dela para que ela possa ser curada. E você pede para mim orar pelos outros? É isso mesmo, filho. Porque o dom não é para você, o dom é para os outros. Você precisa de fé para tua mãe ser curada. Você não precisa do teu dom. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos orar. E nisso tudo muito difícil, minha passagem cancelada, eu querendo voltar para casa. E ao mesmo tempo meu coração não queria deixar aquele cenário. E marcaram um voo para mim com o aeroporto inundado. Eu falei: vocês estão de brincadeira comigo, né? Falei: o voo não vai sair. Aí o cara falou assim: não vai sair, mas está marcado. Eu falei: como é que eu faço para sair daqui? Ele falou assim: você vai ter que comprar outra passagem. Eu passei uma tarde inteira conversando com a empresa para poder marcar uma outra passagem. Barato, $2.200 para regressar. Nada acontecendo. Sabe quando trava o processo todo? Exausto, no final da tarde, depois eu ia viajar, porque minha mãe estava a 45 minutos da minha cidade. Eu ia viajar para passar a noite com ela. Eu fui tomar banho. Eu falei: Deus, me dá uma palavra, Deus. Eu estou no meu limite. E eu lembro o Espírito Santo falando comigo assim: filho, tem coisas que só acontecem através de jejum e oração.
Eu falei, então está pronto, está combinado. A partir de agora, eu vou estabelecer um jejum de 48 horas dessa maneira. Deu meia hora. Aquelas notícias travadas começaram todas a se reverter. O agente ligou, falou, consegui remarcar a tua passagem, de graça, você não vai pagar nada, uma série de situações se reverteram. Por causa de uma palavra de Jesus. Quando Jesus libera a palavra sobre a tua vida, isso muda todo o cenário. O inferno para. Porque o Rei dos Reis falou algo. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo ela é liberada sobre as nossas vidas, é uma semente que vai produzir um resultado. Terceiro lugar, a visão tem a fé tem a sua visão própria. Ezequiel 37, 8. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriam de pele, mas não havia neles o espírito. Várias vezes escutamos que a fé é caminhar no escuro, né? Você já escutou isso? Não. A fé não é você caminhar no escuro. A fé é você ter uma convicção e você está vendo para onde você está indo. Deus, quando Ele abre os teus olhos da fé, Ele faz você ver coisas, a mesma coisa de maneira diferente. A fé tem uma visão. Fala assim, a fé tem uma visão. A fé vê antes, para depois ela receber. Quero dizer que a fé tem a sua visão própria. Ela consegue ver as mesmas coisas de maneira diferente. Veja o que aconteceu com os 12 espias que foram enviados para Canaã. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram, eles foram até Canaã e agora eles trazem um relato do que viram lá em Canaã. Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é um fato. É uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. Mas o povo, eu creio, Deus, mas depois o problema é o mas e o que vem depois. Mas a minha esposa, Deus, ela atrapalha a minha fé. O meu marido, Deus, esse cabeçudo. É o meu filho, Deus. É o meu temperamento. Ah, meu Deus, o meu temperamento não me ajuda. Mas, isso reverte a visão. Mas o povo que habita nela, na terra, ele é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortalecidas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e à beira do rio Jordão. Então Calebe fez, que nome bonito. Então Calebe fez o povo, o quê? Calar diante de Moisés e disse, vamos subir quando? Daqui 1 ano? Vamos conquistar quando? Daqui 6 meses? Vamos subir? Agora eu estou pronto, eu já vejo isso conquistado, eu já consigo ver isso pronto para nós receber. Vamos subir agora. A fé aciona o agora de Deus na tua vida. É para agora, é para agora. Se tiveres fé, você vai ver a glória de Deus agora nesse momento. Vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Estamos diante de 2 visões. O mesmo povo, 2 visões. E olha, todos eles eram líderes, todos eles exerciam autoridade dentro, eles eram príncipes, eles eram aquelas pessoas que ministravam sobre outros. 10 deles, eles de fato relataram que a terra é muito boa, mas não consegue tomar posse da terra. Porque para você ir para Canaã é natural.
você recebe uma orientação do líder e você vai. E de fato constata que a terra é boa. Mas para tomar posse de Canaã é sobrenatural. Você precisa de fé para entrar lá. Você precisa de fé para perseverar até que a terra que Deus tem prometido para você seja entregue nas tuas mãos. Uma visão paralisa e desanima diante dos desafios, porque só vê o tamanho dos gigantes. E a outra sabe que a promessa de Deus independe das circunstâncias que estão na sua frente. O povo de Israel estava sendo desafiados pelo gigante Golias por 40 dias. Um povo, uma parte do exército, a maior parte do exército de Israel, o que eles falavam? O que eles viam? Esse gigante é mais forte do que eu. Até Davi, um homem que tem os olhos da fé, chegar diante desse gigante e falar assim: hoje, não é amanhã, nem depois, é hoje que o Senhor dos Exércitos vai nos dar a vitória diante desse gigante. Tem algum gigante que está te desafiando por alguns dias já? Tem algum gigante que você não consegue transpor, passar? Pela fé, hoje você consegue derrubar esse gigante. É pela fé. A mulher do fluxo de sangue, ela falou: hoje eu vou me encontrar com Jesus, essa história está resolvida. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, isso está resolvido. O centurião romano falou: hoje eu vou me encontrar com Jesus, e ele não precisa nem ir na minha casa. Ele vai liberar uma palavra e hoje mesmo essa situação está resolvida. A fé aciona o hoje de Deus para você. Você crê nisso? Você consegue ver essa situação que está te afrontando? Você consegue ver pelos olhos da fé isso resolvido? Você consegue, porque enquanto você não conseguir ver isso resolvido pelos olhos da fé, você não consegue tomar posse disso daí. Por isso que é desafiador. Por isso que é desafiador, porque a fé não é uma boa intenção. A fé é uma convicção que algo vai acontecer. Que algo vai mudar na minha vida, algo vai mudar na minha história. A fé aciona essas coisas. E por último lugar, a fé é a própria profecia do Espírito Santo. Ezequiel 37, verso 9. Fala assim: então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito. Lembra que os ossos se juntaram, os tendões cresceram, carne já estava sobre os ossos, pele, estava tudo bonitinho, já estava tudo organizado. Aquele exército de ossos secos era um exército de gente bonita agora. Tudo gente bonita, tudo gente bem arrumada. Mas está terminada a obra? Não está terminada, por quê? Porque falta o quê? Falta o Espírito. Falta a profecia do Espírito se cumprir. Como lá no Éden, Deus cria o homem. Ele formou o homem. E depois ele volta no homem, o ruar de Deus, sopra o Espírito de vida, para que ele pudesse ser alma vivente. Então, está tudo organizado. Está tudo bonitinho. Mas falta o quê? Falta o Espírito entrar. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito. A fé é você ver pelos olhos do Espírito algo já acontecendo. É pela fé que o enfermo é curado. A fé aciona o Espírito aciona a fé. Essas duas coisas, elas andam juntas, porque é necessário ousadia. É necessário você ser ousado e olhar para uma enfermidade, você é um ser limitado que pode passar por ela também e dizer: em nome de Jesus, eu declaro para você, seja curado. Isso é sobrenatural, por isso é uma profecia do Espírito. A fé é uma profecia do Espírito. Assim diz o Senhor: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam.
profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Ou seja, não há mais esperança para esse cenário. Verso 12: portanto profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. E isso está acontecendo quando o povo ainda estava cativo na Babilônia. Nada tinha mudado ainda, somente está acontecendo o agir do Espírito. Isso ainda iria acontecer. Mas por isso que a fé tem uma visão. Porque mesmo no local que você está, você já consegue ver o Espírito se movendo. Algo novo acontecendo, a libertação acontecendo. A visão está sendo ampliada. E é nesse momento onde você toma posse daquilo que Deus tem para você. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando Deus age na tua vida, você reconhece que é o Senhor que está fazendo. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Qual porta que Deus precisa abrir na tua vida hoje, para você sair dessa situação? Ou qual gema que Deus precisa quebrar hoje, para você ser liberto dessa situação? O Espírito está aqui. Profetize ao Espírito. Profetize ao Espírito cura. Profetize ao Espírito libertação. Profetize ao Espírito que as pessoas escutem a voz do Senhor. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. A fé nos leva à plenitude do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa cheia do Espírito. O Espírito nos leva a ser cheios de fé. Somente alguém ousado e cheio do Espírito Santo pode ser levado a crer e profetizar sobre qualquer situação que já está paralisada por muito tempo. Somente o Espírito pode fazer essa obra. Tem uma passagem no Novo Testamento que é uma passagem que nós conhecemos também por demais, que é Atos capítulo 3, quando aquele paralítico estava na porta do templo, por algum tempo já, porta formosa. Formosa significa misericórdia, ou seja, ele estava à porta da misericórdia, e todos os dias ele estava lá clamando por misericórdia, e ele vê Pedro e João passar, e eu creio que ele talvez não reconhecia, ou não conhecia, e pergunta uma ajuda. A fé não quer ajudar a tua vida, a fé quer transformar a tua vida, é diferente. E ele pergunta uma ajuda financeira. Pedro e João olharam para a situação dele, e provavelmente, a Bíblia não relata, mas provavelmente eles pensaram: se eu for generoso, te der $100, meu camarada, amanhã você vai estar aqui nessa mesma situação. Mas a fé que eu tenho, o Jesus que eu tenho, pode transformar a tua história. Olha o que fala Atos 3:16. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem pelo nome de Jesus, a este homem, a este deu, desculpe, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença
de todos vocês. A fé que esse homem tinha era uma fé persistente. E todos os dias ele perguntava para alguém: me leva para a casa de misericórdia. Porque eu sei que um dia eu encontrarei misericórdia. E esse dia aconteceu. O paralítico, ele estava com uma fé pronta para receber o sobrenatural. Quem hoje, não é para amanhã, não é para aqui uma semana, quem hoje tem uma fé pronta para receber aquilo que você está precisando? Jesus olhava para a multidão e reconhecia que esse tinha uma fé pronta para receber. Então seja feita segundo a tua fé. Em certa situação, um pai com um filho bem complicado, numa situação bem complicada, ele apresenta essa situação para os discípulos e os discípulos não conseguiram libertar o menino. Jesus desce no monte com Pedro, João e Tiago. Eles tinham passado um tempo aí de retiro espiritual. E quando Jesus chega, os discípulos estavam discutindo com os fariseus. O que aconteceu? Jesus pergunta. E um no meio da multidão fala assim: esse pai trouxe o filho dele para ser liberto e os teus discípulos não deram conta. E Jesus fala assim: ó geração. A gente acha que Jesus só falou com os discípulos, né? Jesus falou com quem? Com a geração. Ó geração que não crê. Por que você não crê? E Jesus volta para ele e fala assim: você crê? Eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha pequena ou na minha falta de fé. E Jesus, ele abençoa e restaura aquela criança. Então, a responsabilidade de crer é de quem? De quem é a responsabilidade de crer? Se eu posso, tudo é possível. Aquele que crê. Se você tiver fé, done deal. Seja feita segundo a tua. Por isso que sem fé eu não consigo agradar a Deus. Eu peço e Deus quer dar. Mas a minha fé não aciona aquilo que Deus tem para dar. É a mesma coisa com a salvação. Eu preciso crer que Ele é Senhor de todas as coisas. Conclusão: a fé nos leva a crer no que Deus prometeu e não nas circunstâncias que estão diante de nós. A fé tem autoridade para mover as montanhas, as dificuldades que se apresentam diante da caminhada da vida. Porém, toda vez que a nossa fé é provada, temos uma grande oportunidade de confiar e agradar no Senhor. Hebreus 11:6. De fato, o que fala aí? Por quê? Você deseja se aproximar de Deus? Sim? Talvez você fale assim: mas a minha fé está igual àquele pai, ela é pouca. It's okay. Apresenta o que você tem e Jesus vai completar aquilo que você não tem. Chegue como você está. A minha fé está pouca, Jesus. Eu estou nessa situação, mas mesmo assim eu te busco porque eu sei que tudo pode. O Senhor tudo pode. Mesmo com a minha fé fragilizada como ela está, mesmo diante desse cenário que eu estou diante de um Deus que tudo pode. O Senhor pode. Eu sou limitado, mas o Senhor não é limitado. Então me ajuda a crer de acordo com a tua vontade. Coloque-se de pé, eu quero orar por mim e por você. Por favor. Nós iremos ser ministrados pela ceia, logo em seguida. Então, quero fazer uma oração e depois o Edinho e a Cris vão ministrar a ceia do Senhor. Mas eu quero te dar uma oportunidade onde você está. Tem algum cenário caótico na sua vida? Tem algum gigante que está te desafiando? Não precisa vir não, Jonas. Tem algum gigante que está te desafiando?
Tem algo que você acha que Jesus demorou para chegar. Você já falou com ele. Você já avisou o que está acontecendo. Você já relatou o que está acontecendo. Mas Jesus não chegou ainda. É necessário manter a fé em todas as estações da vida. Porque o justo, ele vive por fé. E não por aquilo que... Fala, eu vivo pela minha fé. E não por aquilo que o meu olho vê. Incline sua cabeça, eu quero orar. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos diante de situações, diante de realidades, e também cremos que o Senhor é poderoso para poder reverter cada situação dessa. Cura, Senhor, os traumas, cura, Senhor, a falta de fé, cura, Senhor, a timidez, cura, Senhor, aquilo que nos paralisa de seguir em frente. Nessa manhã, Senhor, nós entregamos a Ti, o Deus Todo-Poderoso, as nossas dificuldades, as nossas preocupações. Não ignoramos, Senhor, a realidade, mas sabemos que elas podem ser transformadas pelo poder do Teu nome. Libera a Tua palavra, Senhor, sobre nós, porque uma vez que a Tua palavra for liberada, coisa nova acontece na terra. Senhor Jesus, a fé tem uma visão própria. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver aquilo que o Senhor vê, como o Senhor espera. Jesus, enche o nosso espírito de fé e enche a fé com Teu Espírito, para que nós possamos, no nome de Jesus, ter a fé ousada, a fé que é impulsionada através do Espírito Santo a viver o sobrenatural. Deus, eu quero pedir que o sobrenatural do Senhor agora possa entrar nessa situação que por muito tempo esteve incomodando, afrontando o Teu povo, e que segundo a fé de cada um, o Senhor possa liberar e abençoar o Teu povo. No nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Por isso eu profetizo. Eu creio, Senhor. Por isso eu estou aqui. Eu creio, Senhor. Apesar das circunstâncias, eu sei que algo bom, algo maravilhoso, o Senhor tem para as nossas vidas. Então nos fortaleça. Nos ajude a seguir como o justo deve andar. Pela fé. E ver, antes de receber, aquilo que o Senhor quer nos dar. Abre os nossos olhos espirituais. E é no Teu santo nome que nós oramos. E desde já Te damos a honra, a glória, o louvor e o poder. No nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Em nome de Jesus.